Em todo o mundo existem hoje mais de 1.200.000.000 de católicos. Quase metade vive no continente americano. O atual momento da Igreja, com a eleição do Papa Francisco, faz aumentar a reflexão da Santa Sé sobre os fiéis católicos. Uma igreja com mais de 2.000 anos de história e mais de 1 bilhão de fiéis espalhados pelo mundo. O Anuário de Estatística da Igreja revela que o número de fiéis cresceu em todos os continentes em relação ao ano anterior, 15 milhões de católicos. Porém, não é isso que mostra o censo do IBGE. Então, por que a diferença? De fato, houve uma redução percentual do número de católicos em relação ao conjunto dos cristãos na América Latina. Não é uma perda do número de católicos. O que está acontecendo é que muita gente que era católico por tradição, agora está se identificando publicamente como sendo cristão de outra denominação. De acordo com o último censo, o Brasil é o maior país católico do mundo, com mais de 120 milhões de fiéis, seguido pelo México, com quase 93 milhões. Por aqui, por todo lugar que se anda, se encontra um católico, o que mostra o tamanho dessa igreja, fundada por Jesus Cristo, sobre a rocha de nome Pedro. São Paulo é uma referência. Se pegarmos Catedral da Sé, como o Marco Zero de São Paulo, a gente vê o centro. Toda a diversidade, toda a expressão do povo brasileiro, de norte, nordeste, do sul, aqui em São Paulo, se reúne numa mesma fé. Segundo o Vaticano, dos quase 1 bilhão e 200 milhões de católicos, 586 milhões vivem no continente americano, sendo 483 milhões na América Latina, o que corresponde a 41,3%. Na Europa, o país com mais católicos é a Itália, com 55 milhões, seguido pela França, com 47 milhões, e a Espanha, 42 milhões. Os dois continentes onde a igreja mais cresce é na África, cerca de 186 milhões de fiéis, e Ásia, com 130 milhões. A Oceania representa 9 milhões e meio de católicos. Onde existe martírio é onde a igreja é mais fecunda, não onde aparentemente é mais cômodo ser católico. Segundo os especialistas, a América Latina é um continente que precisa de atenção. O futuro Papa tem que ter, sem dúvida nenhuma, uma grande atenção para com a América Latina. Porque a América Latina ainda é o continente com maior porcentagem de católicos no mundo, porém é o continente onde a perda do número da porcentagem de católicos é maior. Com 2 bilhões e 200 milhões de integrantes, os cristãos são o maior grupo religioso do mundo. A Igreja Católica atua em programas sociais e instituições em todo o mundo, sendo responsável por escolas, universidades, hospitais e abrigos, e administra outras instituições de caridade que ajudam famílias, pobres, idosos e doentes. Isso é muito importante porque significa, de um lado, que sem a igreja, o pobre, o necessitado estaria muito mais indefeso em todos os países do mundo. No Brasil, foi possível perceber o maior engajamento das pessoas com a religião católica por meio de uma nova forma. O que esse número expressivo indica é o quê? Que a missão da igreja, um número expressivo de aumento de paróquias, um número expressivo também de padres de seus 22 mil no Brasil, isso significa o quê? Que a vida sacerdotal e a vida religiosa está sempre em atividade, está sempre buscando a participação no meio do povo.